Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. A paz do Senhor Jesus seja com todos. É uma bênção que nós podemos estar juntos, reunidos, neste momento tão especial de culto, de celebração, de adoração, fazer declarações como as que acabamos de fazer aqui, cientes de que não estamos jogando essas palavras ao vento, mas elas estão chegando diante do trono de Deus. E elas chegam em formato de adoração, e o nosso Deus se agrada disso. E enquanto nós o adoramos, Ele abençoa as nossas vidas. Amém? Portanto, sinta-se abençoado nesta noite em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Hebreus, no 2º capítulo, estamos falando sobre as perspectivas de Deus para nós no futuro, ou o futuro debaixo da perspectiva de Deus. E uma das perspectivas mais claras das Escrituras tem a ver com salvação. Por isso eu convido você a abrir Hebreus capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 4 deste texto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em algum tempo, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. É um questionamento, e eu quero que você abaixe sua cabeça e ore comigo neste momento, pedindo clareza a Deus na resposta que daremos a esta pergunta. Nós te bendizemos, Senhor Deus e Pai, porque o que temos diante de nós não é uma palavra qualquer, mas é a palavra do Senhor. E ela não chega de qualquer forma a nós, ela chega a nós pela direção do Teu Espírito Santo. E nós somos seres humanos, feitos à Tua imagem e semelhança, com ouvidos tão limitados, mas pelo poder do Teu Espírito e pela graça, plenamente capazes de ouvir a voz do Senhor nesta noite. Então fala conosco, que não haja nenhum impedimento ao Teu Espírito neste lugar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Eu passei praticamente todo o meu período de férias pensando nos temas que nós iremos pregar, na sequência de temas para este ano de 2016, e durante o tempo de férias estive meditando em cima do livro de Hebreus, este incrível livro da Palavra de Deus, do Novo Testamento, que fundamenta com uma segurança muito grande o Evangelho de Cristo Jesus. E um assunto abordado plenamente, fartamente em Hebreus, que não me saiu da cabeça durante este mês, foi salvação. Agora, por favor, nós que somos crentes, a grande maioria aqui é de cristãos, quando a gente fala a palavra salvação, a maioria desliga o botãozinho do cérebro. Porque a gente acha que salvação é um tema já recorrente, passado,
que não há necessidade de falar sobre isso. Mas antes que você desligue o seu cérebro, sob pretexto de que você já é um salvo, que você já conhece essa doutrina, eu peço a você que hoje à noite, você tenha coragem de enfrentar um sério questionamento da palavra de Deus a nós cristãos. Um questionamento que pode trazer revelações incríveis para a sua vida, para a sua experiência espiritual. Você é um salvo de verdade? Você é um salvo? Você sabe exatamente o que a Bíblia quer dizer quando usa a palavra salvação? Porque quando Paulo escreve a todos os seus ouvintes, aos irmãos que estavam esparramados por toda aquela região, ele ensina os irmãos a fazerem prova da sua própria fé. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim aos irmãos: examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O que Paulo está dizendo é: examine o seu coração, você tem convicção de que Jesus está dentro dele? E se você não tem, você já está reprovado. Há alguma coisa errada com sua fé, alguma coisa equivocada na sua compreensão acerca do que é o Evangelho. João, o apóstolo, quando escreve uma das suas cartas, no capítulo 2, falando sobre o anticristo, verso 18 e 19, nos faz um alerta impressionante. Filhinhos, já é a última hora, e como já ouvistes que vem o anticristo, agora também muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Olha o que ele está dizendo, destacando esta figura terrível, maléfica do anticristo, que é um ser muito bem delineado no Novo Testamento. João diz que além dele aparecerão também anticristos. O anticristo é uma figura proeminente, claramente destacada na palavra de Deus. Mas os anticristos são seus seguidores, são seres humanos, e o que João diz é: estavam no nosso meio, estavam entre nós, estavam junto conosco, partilhavam do manjar espiritual no meio do povo de Deus, mas eles se rebelaram e saíram do meio de nós, porque não eram nossos, e nem todos os que estão no meio de nós são nossos. Hebreus também nos faz um alerta muito grande. Capítulo 6 é um texto de difícil interpretação, mas que é muito claro. O autor de Hebreus diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez, preste atenção, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial,
se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram. É impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha, ao vitupério. O que é que ele está dizendo? Ele está falando de pessoas que tiveram uma experiência profunda e íntima com o povo de Deus, no meio do povo de Deus. Eles foram iluminados, receberam a palavra de Deus, compreenderam a palavra de Deus, entenderam o que era o Evangelho, a palavra da salvação, provaram o dom celestial, foram participantes disso, estavam no meio do povo de Deus, foram abençoados por Deus, se tornaram participantes das bênçãos do Espírito Santo no meio do povo de Deus, receberam também a boa palavra de Deus, fizeram parte de circunstâncias, de cenários em que imperava o poder do Espírito Santo de Deus, eles estavam lá no meio, mas eles abandonaram tudo e foram embora. Viraram as costas, se afastaram, caíram. Esse é um assunto realmente importante. O que é que atesta a veracidade da nossa fé? Com base em que você pode afirmar a sua salvação? Salvação de quê? Quando eu era garoto, a minha igreja tinha 2 Kombis, e atrás delas estava escrito, só Jesus Cristo salva, que era o lema dos batistas naquele tempo, há tempos atrás. Só Jesus Cristo salva. Salva do quê? Do que é que nós precisamos ser salvos? O que é a salvação? Em sua definição, a salvação é um livramento. Quando alguém está enfrentando uma circunstância da qual não consegue escapar sozinho. Por exemplo, uma pessoa sofre um acidente, fica preso entre as ferragens, ou é vitimado por um desabamento, fica preso debaixo dos escombros, ou no meio de uma inundação, fica no meio daquela água sem condições de boiar ou de nadar. Está ali, vai morrer, não tem forças para se livrar sozinho, mas alguém vem, percebe, enxerga, vê, ouve, aproxima-se dessa pessoa, arrisca a sua própria vida, vai lá debaixo dos escombros, desce onde ela está, tira aquela pessoa e salva a sua vida. Isto é salvação. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, outorgado àqueles que creem. É Deus que olha para o homem que está no caminho da perdição eterna, em função do próprio pecado que já nasce conosco. E Deus o ama tanto, que envia o seu próprio Filho a este mundo, para salvar os homens, libertando-os definitivamente do poder das trevas e introduzindo-os a uma nova realidade espiritual, presente e futura. Então, quase todos aqui conhecem de cor o texto áureo do Novo Testamento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso seguinte, verso 17, o Senhor diz, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é da vontade de Deus trazer condenação na história da humanidade. Deus não quer condenar pessoas, Deus não quer que as pessoas se percam, Deus não quer que as pessoas caminhem em direção ao inferno. Não é esta a vontade de Deus.
Pedro diz lá em Atos: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Isto é a salvação. Hebreus destaca a salvação. Este livro fala do genuíno evangelho. E ele diz para nós que ou uma pessoa está salva ou não está. Falando sobre a obra de expiação, apontando para Jesus como o supremo sacerdote, o autor de Hebreus diz: não há meio termos. Eu gosto muito do livro de Hebreus, porque ele diz: não tem como você ficar pelo meio do caminho. Não existe meio cristão. Não existe uma pessoa mais ou menos salva. Ele é um crente? Mais ou menos. Não existe isso. Ou uma pessoa é salva, ou ela é perdida. Ou uma pessoa é obediente, ou ela é desobediente. Ou uma pessoa é honesta, ou ela é desonesta. Ou uma pessoa é filho de Deus, ou não é filho de Deus. Não tem o meio termo. Não tem um caminho intermediário. Não existe meio cristão. Quando Jesus conta a história de Zaqueu, lá em Lucas, no capítulo 19, é notável o que acontece. Zaqueu é um tributarista, trabalha na Secretaria da Fazenda, cobra impostos, mas ele tem um ímpeto de roubar as pessoas, de tirar mais delas do que deveriam. E Zaqueu talvez até encabeçasse ali dentro uma quadrilha. Mas num dado instante da sua história, ele ouve falar de Jesus e o coração dele testifica, o Espírito testifica no coração dele de que Jesus Cristo é a verdade. E ele vai atrás de Jesus, e ele sobe naquela figueira brava, e ele tenta ver Jesus, e ele olha para Jesus, e Jesus o chama e o convida, e vai para a casa dele. E Zaqueu, dentro da sua casa, declara a si próprio como um crente em Cristo Jesus, como alguém que confia em Cristo Jesus. E Jesus olha para Zaqueu e testifica diante de todos os que estão presentes na casa, dizendo assim: hoje veio o quê? Salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Note que não foi um processo. Zaqueu sobe a árvore sem uma experiência espiritual, sem uma conversão. E alguma coisa acontece entre a árvore e a casa dele, entre aquele curto espaço da árvore e a casa dele. Zaqueu foi salvo por Jesus. Zaqueu foi tocado pelo Evangelho, e ele compreende o que é a salvação, e entrega a sua vida ao Senhor. Nós somos crentes batistas. A Convenção Batista Brasileira possui uma declaração doutrinária. Deixe-me fazer alguns destaques aqui acerca do que os batistas ensinam sobre salvação. É um pouco diferente do que outras igrejas. Fique atento. A salvação é outorgada por Deus, pela sua graça, mediante o arrependimento do pecador e a sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. A salvação é individual. E significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito que vem de Deus, que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. A regeneração
é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, fazendo dele uma nova criatura em Cristo. É a obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão de Deus, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna, o dom do Espírito Santo, e neste ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo, e por ele é selado para o dia da redenção final, e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Há duas condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. O arrependimento é mudança de rumo, implica numa mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Já a fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. A justificação é a que ocorre simultaneamente à regeneração. É o ato pelo qual Deus, considerando os méritos de Jesus Cristo na cruz, absorve no perdão o homem dos seus pecados e o declara justo, capacitando para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritórias praticadas pelo homem, mas tão somente por meio da fé em Cristo Jesus. Deus torna essa pessoa justa na presença dele. Terceiro, a santificação. A santificação é o processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir na busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele opera. Ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto, pela presença de Deus e pelo fruto do Espírito Santo, bem como por uma vida de testemunho fiel e totalmente consagrado a Deus e ao próximo. Quarto, a glorificação. Glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. É o estágio final, permanente, da felicidade daqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. É uma experiência que se traduz em quatro termos bíblicos. Eu poderia dar um monte de passagens para você, mas você pode procurar essa declaração depois lá no Portal dos Batistas, e você vai encontrá-la, e vai encontrar todo o escopo doutrinário e os textos que vão dar a base doutrinária para cada uma dessas declarações aqui feitas. A salvação, portanto, é um ato de Deus, que se traduz em regeneração na nossa vida, na nossa experiência, em justificação imediata, nos tornamos plenos e capazes na presença de Deus por mérito de Jesus, mas também inicia o processo de santificação, que é o caráter sendo moldado pela palavra de Deus, e culmina na glorificação, que é o momento em que saímos deste mundo e estamos totalmente plenos e preparados para estar para sempre com Deus. É uma experiência, portanto, pessoal. Agora, tudo isso que eu estou falando parece ser claro para a maioria de nós, embora nem todos, mas para a maioria de nós. E a Bíblia nos ensina que salvação não se perde, porque você não a conquista, ela nos é dada por Deus. Então ninguém perde salvação, uma vez que ela é este dom gratuito oferecido por Deus. Mas e os desviados?
Há um grande questionamento sobre isso. Muitos desviados não tiveram um encontro real com o Senhor. Tiveram aquela experiência narrada ali em Hebreus 6, chegaram muito próximos, experimentaram, conviveram neste ambiente extraordinário que é a igreja, mas não foram sacudidos por dentro, não foram convencidos do pecado, da justiça, do juízo, não caíram com o seu rosto no chão, clamando pela misericórdia de Deus. Porquanto uma pessoa salva possui profundo temor no coração. Ela sabe que os seus pecados estão conduzindo ela para a perdição eterna. Isso a apavora. E ela não quer, portanto ela se volta para Deus em arrependimento. Não é uma experiência temporária, é plena e eterna. Outro detalhe importante: salvação não é uma herança passada de pai para filho. Quantos aqui vieram de lares evangélicos? Levante a mão, por favor. Olha quanta gente veio. Salvação não vem do pai para o filho. Eu não posso salvar meu filho, por mais que eu ame meus filhos, eu não posso salvá-los. É individual a salvação. Os filhos de crentes precisam se arrepender dos seus pecados. Não é porque eles estão dentro de um lar em que se lê a Bíblia, em que se ora, em que se tem práticas evangélicas, em que se frequenta a igreja, em que os pais os chamam, os acordam no domingo pela manhã para irem para a escola bíblica, que eles estão automaticamente salvos. Não estão. Filhos de crentes precisam se arrepender dos seus pecados, precisam reconhecer que os seus pecados estão levando-os à perdição, precisam voltar-se para Cristo Jesus em arrependimento e receber das mãos dele o dom da salvação. Filhos de crentes precisam ser salvos. Nós podemos deixar a herança, o legado do testemunho, do exemplo de vida. Eu posso deixar um exemplo de vida para os meus filhos, como um legado, como uma herança, mas eu não posso salvá-los. Eles só podem ser salvos se eles se arrependerem e vierem aos pés de Cristo Jesus. Salvação também não está relacionada à frequência ou à participação nos rituais ou nos ministérios de uma denominação, de uma igreja, de uma religião. Por favor, entenda isso. A igreja é um ambiente extraordinário. É muito bom criar filhos na igreja. A igreja é um lugar onde você tem possibilidade de ter grandes amigos. O ambiente é saudável. Foge o máximo que pode dessa vida do lado de fora da igreja, que é uma vida na busca desenfreada por prazeres e por tantas coisas erradas que as pessoas fazem. Então os crentes tentam viver um tipo de vida um pouco melhor, o que torna a convivência entre eles algo atrativo. Os cristãos pensam muito sobre fraternidade, sobre unidade cristã, e por isso se abrem para que as pessoas venham até eles, pelo menos tem que ser assim. E a grande questão é que às vezes as pessoas se aproximam do ambiente da igreja e começam a fazer parte dela e formam ali vínculos de amizade e começam a participar de programações, e essas programações de alguma maneira começam a fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, e elas começam a se adaptar ao estilo de vida dos cristãos e ficam dentro de uma igreja anos da sua vida, mas alguns há que nunca vieram a Cristo Jesus. Há até pessoas que foram batizadas no impulso, vieram, fizeram parte de classes, mas a experiência delas acaba mostrando, num determinado momento, que esse vínculo com o Evangelho é algo fragilizado.
Qualquer circunstância derrota essa pessoa, qualquer situação que ela passa, ela se afasta do Evangelho. A igreja não salva. A igreja prega o Evangelho, a igreja anuncia a salvação em Cristo Jesus. E mostra às pessoas como elas podem ir à presença de Cristo, quebrantadas e arrependidas por causa dos seus próprios pecados, mas a igreja não pode salvar ninguém, o pastor não pode salvar ninguém, os líderes não podem salvar ninguém, em nenhum nome há salvação a não ser em Cristo Jesus, apenas nele, apenas na pessoa de Cristo Jesus. Então é muito importante esclarecer que, muito embora nenhum de nós possa julgar a salvação alheia, eu posso falar por mim, não posso falar por outros, não posso dizer esse é salvo, aquele não é salvo, mas é muito importante destacar que o resultado da salvação vai acabar sendo visto na vida dos homens, testificando a sua genuinidade. Vai acabar testificando a veracidade desta fé. O que é que acontece com uma pessoa que é realmente salva? Em primeiro lugar, Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos o quê? Paz com Deus. Temos paz com Deus. Qual é a primeira coisa que acontece com uma pessoa quando ela é salva? O coração dela é invadido pela paz de Cristo Jesus. Há uma convicção incrível, extraordinária. Algo novo surge dentro desta pessoa. Um sentimento que ela não experimentou antes ainda, uma convicção, uma serenidade interior, a certeza de que ela não está mais contendendo com Deus, a alegria de ter sido livre do peso de culpa, do pecado. O coração fica em paz, porque Jesus disse isso: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo a dá. Crede em Deus, creiam, eu vou dar paz aos seus corações. Então, quando uma pessoa realmente é salva, a primeira coisa que acontece é que essa pessoa tem paz no seu interior, paz no seu coração. A paz expulsa o medo, a paz joga a insegurança para longe de nós. É uma convicção interna muito forte de que a experiência é genuína com Deus. É só a paz? Não. Tem um segundo aspecto, é a nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo também diz que o cristão é chamado por Deus para viver em novidade de vida. Algo novo acontece, é uma nova experiência, é o nascer de novo lá de Nicodemos, em João capítulo 3. É nascer para o Espírito de Deus. Algo novo acontece no coração. A pessoa deseja uma nova vida, um novo momento. Não é mais a vida passada, não é mais aquela vida fundamentada no desejo pessoal, nas angústias pessoais, na ansiedade, no medo, num coração plenamente insaciável de ter coisas. Não. Essa pessoa agora quer viver em novidade de vida na presença de Deus. Ela quer saber o que mais, o que é essa nova vida, o que é essa nova trajetória, o que é esse novo caminho. Eu quero conhecer mais, eu quero saber mais. Eu estou em Cristo, as coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo diante de mim. Terceiro, há uma obediência irrestrita
restrita à palavra de Deus. Um salvo quer obedecer à palavra de Deus. Ele precisa obedecer à palavra de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, para os que estão se perdendo. A palavra de Deus é loucura, mas para os salvos, ela é o quê? O poder de Deus. O salvo sabe isso. Por isso ele olha para a palavra de Deus com respeito, com admiração, com temor. Ele não é leviano com as escrituras sagradas. Não trata os textos bíblicos como se tivessem que ser submetidos ao crivo da sua interpretação pessoal ou da interpretação que a sociedade faz, seja ela nos seus aspectos sociológicos, filosóficos ou o que quer que seja, a interpretação de fora para dentro, mas ele entende que a Bíblia é uma palavra única e que vem de Deus para nós. Por isso ele a respeita, ele tem temor no coração pela palavra de Deus, ele a obedece, ele a considera. Eu temo, irmãos, que a Bíblia se torne meramente um aplicativozinho no meio de um monte de outros aplicativos que estão tomando o lugar dela, na história de muita gente. Eu sou um atrasado, adepto do uso da Bíblia de papel. Por quê? Porque eu acho que a Bíblia está se perdendo no meio dos aplicativos. As pessoas que leem a Bíblia por aplicativo, elas recebem sinais, interferências. Você começa a ler a Bíblia, plim! Aparece lá não sei quem mandou uma mensagem. Na hora, a Bíblia é arrebatada do seu pensamento. É ou não é? Na hora. O que é que vem na sua cabeça? A curiosidade de abrir o que chegou, a nova mensagem, a foto nova, a imagem, a nova postagem, aquilo tudo, vão entrando sinaizinhos dizendo, tem coisa mais importante para você. A Bíblia é só um detalhe, ali no meio do seu monte de aplicativos, a Bíblia é só um pedacinho ali. O crente salvo ama a palavra de Deus. Ama. Jesus disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Aquele que me ama, vai guardar a minha palavra. Por outro lado, a palavra de Deus incomoda o não salvo, o perdido. O perdido, quando começa a ouvir a palavra, fica incomodado, fica tenso, fica nervoso, fica irritado. Alguns perdem a respiração. Algumas pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas que não tiveram ainda uma experiência genuína de salvação, não conseguem fincar o seu pensamento na palavra de Deus. Elas olham, parece que aquilo não desperta interesse, parece que aquilo não tem a ver com sua vida, e quando a palavra confronta, e a pessoa se vê invadida, ela começa a relativizar a palavra e dizer, não é bem assim, a interpretação não é essa, não foi isso que foi escrito originalmente, e se foi, não é palavra de Deus, é escrita por homens, e a pessoa começa a racionalizar e empurrar para longe a palavra de Deus. O não salvo não respeita a palavra de Deus, mas o salvo ama a palavra de Deus. O salvo deseja entender mais sobre ela. O perdido não. A palavra o incomoda. Ele não suporta a palavra de Deus. Por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas desaparecerem do nada e voltarem à velha vida. E você fala, como pode? Estavam entre nós, cantavam com a gente, adoravam com a gente, alguns até lideraram no meio da igreja. E hoje estão mergulhados no pecado. Estavam entre nós, mas não eram nossos. Não eram verdadeiramente salvos por Deus. Primeiro, paz com Deus. Segundo, uma nova vida. Terceiro, uma obediência irrestrita
a palavra de Deus. Quarto, o salvo tem uma repulsa pelo pecado. Uma pessoa salva continua sendo pecadora. Infelizmente, nós vamos lutar contra o pecado. A diferença é que o salvo não ama o pecado, e o pecado o incomoda. Irmãos amados, isso é tão interessante, é tão fantástico, que uma pessoa, quando se converte de verdade, quando ela é salva de verdade, mesmo que ela não tenha sido ensinada algum princípio da palavra de Deus, quando ela peca, alguma coisa bate na alma dela, alguma coisa testifica com ela, de que aquilo é um pecado. É verdade ou não é? Ela sabe que é pecado, algo incomoda. É a lei da consciência de Deus gravada no seu coração. Ela sabe, e ela não quer, e o pecado a entristece, e o pecado a ofende. Ela sabe que esse pecado está ofendendo a Deus, e está desagradando a Deus, está entristecendo o Espírito de Deus, e ela não quer entristecer o Espírito de Deus. Então ela vai se esforçar para entender como lutar melhor contra esse pecado, e como se utilizar das armas da palavra de Deus na luta contra o pecado. Ou como Paulo diz em Romanos 12:9, detestai o mal e apegai-vos ao bem. O salvo detesta o pecado, o perdido não. O perdido peca e fala: e daí? E daí, gente? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. Que pecado o quê? Isso é coisa desse pastor de vocês aí, que fica gritando lá naquele púlpito, que nem um louco. Pecado não. É igualzinho aquela prostituta de Provérbios. A prostituta é assim: ela come, bebe, limpa a boca e diz: não cometi pecado. Eu não fiz nada de errado. Não fiz nada demais. O salvo não. O salvo, o pecado o incomoda. O salvo possui no seu coração uma repulsa pelo pecado, e quando ele peca, ele logo é levado à consciência do pecado, e ele se arrepende logo, e o salvo não fica racionalizando, não fica desculpando o pecado, ao contrário, ele aceita a disciplina de Deus, a disciplina da palavra, e ele aceita a disciplina da igreja do Senhor sobre a sua vida, porque ele quer viver para a glória de Deus. Perdido não, perdido se rebela, fica revoltado, quer botar a igreja na justiça, sai da igreja e vai para outra, de lá ele vai para outra, de lá ele vai para outra, e fica se transferindo de vários lugares. Ainda não foi salvo, ainda não foi salvo. O verdadeiro crente tem paz com Deus, tem uma nova vida, tem obediência à palavra de Deus, detesta o pecado. Quinto, ele dá um bom testemunho da sua fé. Ele não tem medo de falar da sua fé. Ele não tem medo de falar que ele é de Deus. Ele não tem medo de ser rejeitado pelas pessoas. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Qual a opinião que as pessoas têm de mim? Ele não quer nem saber. O que ele quer saber é o que Deus pensa sobre mim, o que Deus quer de mim. Ele não liga se ele vai ser excluído do grupinho, da galera, porque ele não vai fazer mais as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo, e todo mundo vai zombar dele, e vai rir dele, e dizer: o que você... O salvo de verdade, ele não tem medo de dizer para as pessoas: eu creio em Cristo Jesus e dei a minha vida nas mãos dele, eu entreguei, e eu não me arrependo, e eu não vou voltar atrás, eu vou continuar servindo a Cristo. Ele não tem medo, ele não tem vergonha da palavra de Deus, ele não tem vergonha de andar com uma Bíblia, ele não tem vergonha de cantar um cântico, ele não tem vergonha de colocar a música de adoração no seu carro, quando ele carrega os amigos que não são cristãos. Ele não tem medo, porque ele é de Jesus. O perdido não. O perdido coloca Jesus no porta-malas.
e bota a Ivete Sangalo. Porque os amigos gostam. Nada contra a Ivete Sangalo. Oro a Deus para que um dia ela se converta a Cristo Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é, eu conheço pessoas que fogem da sua própria fé, do seu testemunho. Esse temor de se declarar como um cristão é um sinal de que essa pessoa ainda não teve uma experiência genuína com Cristo. Mas eu já fui batizado há 20 anos. Talvez você não tenha entendido isso lá atrás. E você ainda não veio humilhado aos pés de Cristo, entendendo que você estava na direção do inferno. Há pessoas que se convertem por conveniência, elas vêm para a igreja, e sabe que a gente ora pelas pessoas, que as pessoas são abençoadas, são livres de muitos problemas, oramos pelas pessoas para que elas sejam curadas, enfim, as pessoas querem as bênçãos e elas vão chegando e ficam. Até serem decepcionadas. No momento que elas percebem que do ponto de vista humano as pessoas não vão fazer o que elas querem, elas vão embora. O não crente é assim, o não salvo é assim, ele não fica. Mas o salvo é diferente. O salvo está ali plenamente de coração e ele não se envergonha do Evangelho de Jesus. Por último, o salvo tem a esperança da eternidade celestial. Como é que eu posso ter certeza que existe céu e inferno? Você já foi lá para saber? Não, eu nunca fui, mas Jesus disse que existe céu e inferno. Ou não disse? E Jesus falou que existe vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Um salvo de verdade, ele tem certeza da vida eterna. Como ele pode ter certeza? Ele nunca foi lá. Ele confia plenamente em Jesus. Porque olha, se eu digo que eu sou um salvo, mas eu digo que não tenho certeza da vida eterna, ou eu não entendi o que é a salvação e qual foi a obra de Cristo para me regenerar, justificar, santificar e glorificar, ou eu não entendi, ou eu, no meio desse processo todo, estou perdendo a noção do que é a palavra de Jesus, e duvidando dele. Como Jesus pode ser meu Salvador se eu duvido dele? Então Jesus falou que existia o inferno. E Jesus também falou que existia o céu. Por isso, eu não preciso ir nem para o inferno e nem para o céu para saber que os dois existem. Eu só preciso crer no que Jesus falou. Só isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você é um salvo? O salvo tem paz com Deus. O salvo tem uma nova vida. O salvo obedece à palavra de Deus de forma irrestrita. Ele não julga, ele não contesta, ele não fica o tempo todo querendo interpretar da sua própria maneira. Ele obedece. O salvo sente nojo do pecado, repulsa pelo pecado. Ele foge do pecado. O pecado não é algo natural na vida do salvo. É um acidente de percurso. É um acidente. Mas ele odeia o pecado. Ele dá testemunho da sua fé, não se envergonha de Cristo. E ele tem certeza da vida eterna. Você é um salvo? Você é um salvo? Eu creio que nesse momento Deus exorta a todos aqui, todos, que se arrependam e creiam no Evangelho de Cristo, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. E o texto que lemos inicialmente diz assim: como podemos negligenciar tão grande salvação? Como pode uma pessoa, sabendo que Deus está tentando nos livrar do pior que vem lá pela frente, dizer: Deus, eu não quero,
este presente. Eu não quero ser salvo. Como uma pessoa pode fazer isso? Mas Deus convida todos que venham à sua presença, que se arrependam e creiam no Evangelho de Jesus e que sejam salvos. Deus convida todos para que possam fugir da ira de Deus, da ira vindoura, do dia em que os homens serão condenados por causa da lei e encerrados debaixo do pecado. Deus convida todos. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, que todos possam correr para os braços de Cristo Jesus. Arrepender-se é desistir de si mesmo, é voltar-se para Cristo, é parar de lutar contra Deus, é abandonar a sua própria justiça, as suas obras meritórias. Você nunca vai conseguir salvar a si mesmo. Você é aquela pessoa que está lá debaixo dos escombros, você está todo preso, há um peso enorme sobre você, e o nome desse peso é pecado, e só quem pode tirar você de lá é Jesus Cristo, ninguém mais, ninguém mais. Só Ele pode descer onde você está, onde nós estamos, e nos tirar deste lugar. Por isso, arrependa-se, desista de tentar sair sozinho, volte-se para Cristo. Pare de lutar contra Deus, abandone a sua justiça própria, as suas próprias boas obras, a sua justiça própria, a sua religião. Volte-se arrependido para Jesus. Todas as pessoas precisam de Jesus. Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou honesto, eu não mato, não roubo, eu não mexo com ninguém, eu não faço coisas erradas, eu não minto. Você nunca vai ser salvo pelas suas próprias obras. Você está se debatendo consigo mesmo, com um escombro em cima de você. Deixe Jesus descer e tirar você desse lugar. Todos precisam de Jesus, todos, crentes, filhos de crentes que estão aqui, não se percam em nome de Jesus, achando que porque os seus pais são crentes, vocês também são. Não, vocês precisam vir arrependidos à presença de Jesus. Sabe por que muitos filhos de crentes são rebeldes à palavra de Deus? Porque não estão salvos. Não estão salvos. Então eles são rebeldes contra a palavra de Deus. E às vezes os pais tentam ensinar e tentam mostrar, e eles se rebelam contra os pais e resistem, porque a palavra de Deus os incomoda, e eles não querem obedecer a palavra de Deus. Precisam vir arrependidos à presença do Senhor. Então eu queria que todos abaixassem sua cabeça nesse momento, fechassem os seus olhos. Nesse instante a equipe vai estar cantando um cântico que fala sobre a salvação, sobre a obra de Cristo Jesus. Eu queria que você estivesse nesse instante meditando dentro de você e deixando o Espírito Santo de Deus completar a obra dentro do seu coração. Coloque seu coração diante de Deus nesse momento. Abra-se para algo extraordinário que Deus quer fazer com você. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para trazer salvação a todos os povos. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o seu caso? Você é uma pessoa que está vivendo dentro da igreja, mas ainda não é salvo. Você vem de uma raiz evangélica, de avós, de pais evangélicos, mas você nunca assumiu um compromisso pessoal, individual com Cristo Jesus. Talvez você esteja até dentro de uma igreja, talvez você já tenha sido até batizado, mas a palavra de Deus não penetra no seu coração,
você não se sente em paz, você não luta contra o pecado, você não vive uma nova vida, o pecado faz parte da sua vida. Não se perca em nome de Jesus. Você tem vergonha do Evangelho, você não se identifica lá fora como cristão, você não tem coragem de testemunhar de Cristo e você tem medo da eternidade, tem medo da morte. Ou talvez seja a primeira vez que você entrou numa igreja e você ouviu essa palavra e Deus tocou no seu coração, o Espírito Santo falou com você. E eu quero fazer um grande desafio nesse momento, um grande desafio, mesmo que talvez você um dia tenha sido batizado já, se o seu coração estiver sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, e você entender que você precisa vir arrependido à presença de Cristo Jesus, dando um passo de fé na direção do Senhor, e começando uma nova trajetória com Jesus, levanta do seu lugar e vem aqui à frente. A igreja toda vai estar orando nesse momento, e não tenha medo desse momento. Levanta de onde você estiver e vem aqui, e nós vamos encerrar este culto orando por você, por sua vida. Eu não conheço sua experiência, eu não sei do que você tem vivido, mas Deus conhece você. Eu queria desafiar você a sair do seu coração e vir aqui à frente. Isso, vem aqui com coragem. Queria que os líderes fossem olhando as pessoas que estão vindo aqui à frente, se aproximando delas. Por favor, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Vem entregar seu coração nas mãos do Senhor. Pode vir, em nome de Jesus. Venha. Você sente paz no seu coração? Você tem certeza da vida eterna? Se você partir hoje desta vida, você tem convicção de que você vai ser salvo e você vai para a presença de Deus? Saia do seu lugar nesse momento e venha até aqui. Nós queremos orar por você nesse instante, por favor. Queria que os líderes ficassem atentos, líderes nossos aqui da igreja, por favor, irmãos, observem bem, existem pessoas que estão sozinhas aqui, e eu gostaria que nós estivéssemos orando ao Senhor por cada uma delas. Há mais alguém, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Pode vir aqui, em nome de Jesus, vem aqui à frente. Filhos de crentes, precisam de salvação, precisam ser salvos, vem aqui à frente. Entregue seu coração nas mãos do Senhor, renda-se a Cristo, pare de lutar contra o Senhor. Frequentadores de igreja precisam do Evangelho de Jesus, vem aqui à frente, pode vir, em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? O Espírito Santo de Deus está falando com mais alguém aqui nessa noite? Há alguém que está sentado aí com muito medo no coração, um coração batendo forte, você sente vontade de vir, mas alguma coisa parece que amarra você à cadeira. E eu sei que esse momento é um momento de grande batalha espiritual, e há agentes das trevas neste lugar, tentando impedir que pessoas venham à presença de Deus, e os crentes devem orar por isso agora, clamar ao Senhor. E você que está sentado aí, me ouvindo, sai do seu lugar, por favor, sai do seu lugar, tome um passo de fé na sua vida, com coragem, isso mesmo, pode vir em nome de Jesus, vamos orar por você, pode vir aqui, vem à presença de Deus, vem à presença de Deus. Outros líderes atentos aí, por mais pessoas que vão chegando aqui, pode vir aqui à frente, pode vir aqui, louvado seja Deus por essas vidas, louvado seja Deus. Pode vir, filho, pode vir. Vem à presença do Senhor, vem à presença de Deus, pode vir. Nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso Salvador, é Ele, só Ele pode nos salvar, nos redimir. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Mais alguém? Pode sair do seu lugar, vem aqui, dê um passo de fé. Saia deste lugar hoje salvo, em nome de Jesus. Não saia deste lugar perdido hoje. Não saia deste lugar perdido. Deus está lhe dando uma grande oportunidade de você se arrepender e vir à presença de Cristo Jesus. Vem aqui à frente, pode vir, é isso mesmo. Pode vir à presença do Senhor. Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Pode vir aqui à frente, isso, pode vir. Os líderes atentos, orando por essas vidas, em nome de Jesus, cada um orando por elas. Isso, pode vir, filho, em nome de Jesus, com coragem, venham aqui, louvado seja Deus,
Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Estenda sua mão na direção dessas vidas aqui presentes. Ore a Deus aí por elas agora, onde você está. Clame a Deus por libertação neste lugar. A salvação é o dom de Deus. A salvação é a proposta de Deus para o nosso futuro. Como você pode pensar no futuro sem a perspectiva da salvação? Não existe isso. A salvação é oferecida a todos. E hoje Deus está fazendo deste lugar um lugar de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda sua mão, ore por essas vidas. Clame ao Senhor por elas agora. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. E Te agradecer pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos regenerou, nos justificou, nos santificou, e o Senhor há de glorificar o corpo de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, e contra a Tua palavra ninguém pode se levantar. O império das trevas não pode prevalecer contra a palavra de Jesus. E nesta noite, o Teu Espírito Santo tem trazido salvação a este lugar. E nós Te bendizemos, Senhor, e estendemos nossas mãos sobre estas vidas aqui à frente, que vieram humildemente, corajosamente, arrependidos na presença do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa retirá-los dos escombros do pecado e da culpa, Senhor. Que o Senhor possa transformar as suas vidas, enchendo os seus corações da paz de Cristo Jesus, dando-lhes a alegria da salvação, ajudando-os a testemunharem da fé, ajudando-os a amarem a Tua palavra e viverem por meio da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor os ajude a compreenderem o pecado e a odiarem o pecado que tanto ofende ao Senhor, e que eles tenham sobre todas as coisas a certeza da vida eterna, Senhor. Senhor, nós Te bendizemos pela Tua obra neste lugar, e pedimos ao Senhor que nós possamos ser fiéis, para que o Senhor continue fazendo deste lugar um lugar de salvação, um lugar de transformação de vidas, um lugar de restauração, porque um dia nós estaremos todos juntos na eternidade, glorificando ao Senhor, como um grande coro, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, todos os lugares estão cheios da Tua glória, Senhor. Senhor, abençoa cada uma destas vidas, em nome de Jesus. Fortalece os seus corações, que a paz de Cristo Jesus seja derramada sobre elas, que saiam deste lugar com uma alegria profunda e indizível no seu coração, que nada os afaste da presença do Senhor, que eles sejam agentes do Teu reino neste mundo, e que a vida de cada um deles, sem exceção, Senhor, a vida de cada um deles possa honrar ao Senhor até o fim de todas as coisas. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor. Abençoa esta igreja, que a Tua paz bendita, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, a graça preciosa de Jesus Cristo, seja abundantemente derramada sobre todos, para a glória do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Vamos em paz para os nossos lares. Os líderes vão acompanhá-los agora. Deus abençoe a sua vida. Vamos em paz, em nome de Jesus.